Pois bem, vamos conversar agora sobre cultura. Cultura, assim como a arte e a educação, são universos amplos. Cada um deles pode receber, seja qual for a abordagem. A abordagem que eu escolhi para conversar com vocês, no caso da cultura, é a partir da antropologia filosófica. O pressuposto é o seguinte: todo ser humano é um ser de carências. Nós chegamos ao mundo nus, desprotegidos, carecidos da satisfação de toda e qualquer necessidade. Isso posto, eu gostaria de esclarecer mais ou me aprofundar mais sobre a questão da cultura a partir do mito. E o mito como narrado por Platão. Especificamente três mitos: o mito de Eros, o mito de Prometeu e o mito de Hermes. Platão se utilizou do mito para melhor realizar a sua filosofia ou seu ato de filosofar. O pressuposto dele não era ficar no mito pelo mito, mas utilizar-se do mito para fazer uma transição da linguagem mítica específica para a linguagem do logos, ou seja, da filosofia. Em outras palavras, partia-se do mito para pensar sob uma perspectiva mais ampla, para em seguida pensar na perspectiva filosófica, racional, lógica. Para tanto, ele se utilizou desse recurso, né? E eu gostaria de lidar com três deles, como eu falei. O primeiro é o mito de Eros, que está presente no diálogo platônico Banquete. Em linhas gerais, o que, que diz o mito de Eros? Num determinado universo, né, na escuridão da noite, do nascimento da humanidade, vamos colocar assim, havia três gêneros humanos: o gênero masculino, o gênero feminino e o gênero andrógeno. Cada um deles vivia em harmonia na sua composição, e essa composição era esférica. Cada um deles tinha duas pernas, dois braços, duas cabeças, duas genitálias. Eles eram capazes de uma inteligência incrível e de uma força superior. Eles se sentiam de fato perfeitos. E eram exatamente isso, perfeitos. Essa perfeição fez com que eles pensassem que pudessem destronar os deuses. E de fato se lançaram a essa tarefa. No entanto, obviamente, como eles eram criaturas e não criaturas, eram humanos e não deuses, eles sofreram um castigo terrível. Zeus, o comandante do Olimpo, resolveu que não iria destruir os humanos por conta dessa desobediência, por conta dessa impostura. O que ele fez? Ele partiu os humanos ao meio. Os três gêneros esféricos, o masculino, o feminino e o andrógeno, foram partidos cruelmente ao meio. E por que Zeus não os destruiu definitivamente? Porque os deuses dependem dos humanos, são as únicas criaturas que prestam a eles as honras, que prestam a eles as homenagens, que fazem a eles as suas petições. Então eles precisam dos humanos para se sentirem o quê? Deuses. No entanto, aliás, portanto, esse castigo foi um castigo muito cruel para os humanos. E mais do que isso, eles foram obrigados, depois de verem-se partidos ao meio, a lançar o olhar para onde eles haviam sido cortados, de maneira que eles nunca esquecessem a razão pela qual eles estavam sendo castigados. E isso fez com que eles se dispersassem no universo, na busca por reencontrar a sua parte perdida. E eles se lançaram nesse exercício de buscar uma ajuda mútua para se reencontrar.
Mas esse reencontro só se deu depois da intervenção divina. Por parte de quem? Por parte de Eros, o deus do amor. Então, pela intervenção de Eros, a parte perdida, o gênero perdido masculino reencontrou a sua parte perdida masculina, assim como o gênero masculino, assim como o gênero andrógeno. E uma vez essas partes emendadas, elas puderam se reconstituir humanamente. Isso implica o quê? Já fazendo o processo de desmitologização do mito, implica que uma das carências fundamentais do humano é o amor, é a necessidade de amar e ser amado. O outro mito é o mito de Prometeu, que está presente no diálogo Protágoras de Platão. E diz basicamente o quê? Os deuses, quando foram constituir os seres, todos os seres vivos, neste âmbito terreno, eles verificaram que para cada ser vivo era necessidade atribuir uma potência, um valor, atribuir uma necessidade, né? Uma razão de ser para cada um deles. E para este fim, os deuses destinaram dois titãs para exercer essa tarefa. Dois irmãos, Epimeteu e Prometeu. A Epimeteu foi destinada à tarefa de distribuir de uma forma equânime tudo aquilo de que os seres vivos necessitavam para viver e sobreviver neste plano. E Prometeu ficou destinada à tarefa de conferir, de fiscalizar se todos os seres vivos teriam recebido de uma forma equilibrada tudo aquilo de que eles precisavam. Talvez porque Epimeteu tenha se entusiasmado na sua tarefa, fez a distribuição equânime a todos os seres vivos de tudo que eles necessitavam. No entanto, nessa tarefa, ele esqueceu dos seres humanos. Ao verificar isso, Prometeu, no momento que foi conferir, ele percebeu que os seres humanos continuavam nus e carentes de tudo. O que ele fez? Porque ele necessitava, né? Em breve, os dois necessitavam apresentar aos deuses como havia ficado essa distribuição das necessidades dos seres vivos. Bom, uma vez que os seres humanos não tiveram recebido aquilo de que necessitavam, Prometeu, de uma forma ardilosa, penetrou nos aposentos de Hefesto e de Atena. E de cada um deles ele recebeu, aliás, roubou os atributos fundamentais. De Hefesto, roubou o fogo, porque Hefesto era o deus da fornalha, o deus que engendrava todas as coisas e objetos de que os deuses necessitavam. Então, ele usava a sua bigorna, o seu martelo e a sua fornalha para a produção desses objetos e dessas coisas. E de Atena, Prometeu roubou a capacidade da invenção, da criação de todas as artes e ofícios. E esses elementos foram, então, levados aos humanos, que foram presenteados, na realidade, com esses bens. A partir dessas possibilidades, os seres humanos passaram a ter não as coisas em si, os objetos, mas eles herdaram a capacidade de construir, de inventar tudo aquilo de que necessitavam para suprir as suas carências. E o terceiro mito é o mito de Hermes. E o mito de Hermes se estabelece, também está em Protágoras de Platão, porque Zeus percebeu, porque pelo fato, em razão de os seres humanos já terem recebido todas as capacidades de que necessitavam para suprir as suas carências, ele ainda percebia que a vida comunitária, a vida em sociedade, ainda estava complicada pelas dificuldades de os seres humanos, uma vez reunidos, estabelecerem boas relações sociais. Então ele convoca o deus Hermes para que leve um outro presente aos humanos, de forma que
eles alcançassem a plenitude da sua boa convivência. E as duas virtudes que Hermes deveria levar aos seres humanos era a justiça e a capacidade de fazer justiça. No entanto, Hermes, antes de descer à terra, ele pergunta a Zeus: Zeus, eu devo levar essas virtudes para todos os seres humanos de uma forma equilibrada ou para um grupo específico? Zeus não teve dúvida em dizer que esses valores, essas virtudes eram para ser distribuídas para todos de forma equânime, porque, segundo ele, se um humano sequer ficasse sem a virtude da justiça e a capacidade de vivenciar e de ser justo, a cidade iria se definhar outra vez. Outra vez ela ia se desorganizar. Em outras palavras, essa virtude que foi levada aos seres humanos nada mais é do que a sua capacidade de organização política, também necessária para que essa carência da dificuldade de relação social fosse suprida. Então, três carências fundamentais, já no processo de desmitologização, ou seja, da transição do discurso mítico para o discurso do logos filosóficos. Suprir a carência de amor, que é uma carência fundamental humana, a carência dos objetos e das coisas que nós precisamos para viver, que foi um presente recebido do Titã Prometeu, que é a nossa capacidade de realização de todas essas coisas, e suprir uma carência fundamental para a nossa boa convivência, a plenitude da nossa boa convivência social, que é a arte política, que também foi nos presenteada pelos deuses. Isso tudo, obviamente, eu estou lidando com uma perspectiva mítica que precisa passar por uma transposição conceitual. Em outras palavras, todas essas realizações nós precisamos tomar para nós com uma capacidade humana, demasiado humana, de suprir as carências, as nossas carências humanas. O amor, a inteligência, a capacidade de criar, de inventar, a capacidade inventiva e a capacidade de se organizar politicamente.